Vamos lá, queridos. Com relação à ação de restituição, há 5 pontos que temos que verificar. O primeiro, a questão da previsão legal. O segundo ponto, quanto ao cabimento. O terceiro, sobre a legitimidade ativa para a propositura de uma ação de restituição. O quarto ponto é o prazo que eu tenho para ingressar com a ação de restituição. E o quinto ponto é a forma que os valores serão restituídos. Será que em dobro? Como que funciona? Já te aviso que não é em dobro, porque aqui não é uma relação de consumo, mas sim uma relação tributária. Pois bem, para o primeiro ponto, nós temos que a previsão legal sobre a ação de restituição, que é objeto de inúmeras questões em provas de concurso, é do artigo 165 a 169 do CTN. Pronto. Primeiro ponto resolvido. Segundo ponto, cabimento. O cabimento da ação de restituição está previsto no artigo 65 do nosso CTN. Por isso, te convido para fazermos a leitura e eu já te explico. Artigo 65 diz: o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 62 nos seguintes casos. Inciso 1. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Inciso 2. Erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Inciso 3. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Então, essas são as hipóteses em que é cabível a ação de restituição ou repetição de indébito tributário, como você preferir falar. São expressões sinônimas, digamos assim, ação de restituição ou ação de repetição de indébito tributário. Veja, praticamente os 3 incisos, na verdade, se referem à seguinte situação. Toda vez que a pessoa pagar um tributo indevidamente ou a maior, ela poderá requerer a restituição. Veja, o inciso 1 diz exatamente isso. Quando paga o tributo indevidamente ou a maior, cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Tanto você tendo sido cobrado ou você mesmo tendo pago espontaneamente um tributo indevidamente ou maior, você poderá pleitear a restituição. Ora, Josiane, eu não entendo. Como que eu vou pagar um tributo espontaneamente de forma indevida? Lembre-se que nós temos a previsão legal. Nós até sabemos identificar quando um tributo é devido ou não, mas o resto da população não. Então, a população verifica que a lei criou determinado tributo. Um exemplo básico só para a gente trazer aqui. Imagine que uma lei ordinária criou um empréstimo compulsório. Nós sabemos que o empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar em razão do artigo 148 da Constituição Federal. Mas as demais pessoas não sabem disso. Então veio a lei ordinária que criou o empréstimo compulsório, os contribuintes foram lá e pagaram o empréstimo compulsório. Até porque você sabe também que hoje a maioria dos tributos estão sujeitos ao lançamento por homologação. Se a maioria dos tributos estão sujeitos ao lançamento por homologação, o que acontece? Eu verifico que eu pratico o fato gerador, eu calculo o tributo e eu já recolho o tributo, de modo que a autoridade administrativa ela só venha depois para dizer se está tudo certo ou não aquele pagamento. Então, eu tenho que olhei para a lei e paguei o tributo. Só que depois eu descubro que não era para ter sido pago aquele tributo, porque aquela lei é inconstitucional. Então, eu posso pleitear a restituição, independentemente de prévio protesto. Então, ter problema na legislação é algo muito comum. Quantas vezes nós temos também que decreto majora um tributo? E a gente sabe que decreto, via de regra, não pode majorar tributo, que os tributos só podem ser criados, majorados por meio de lei. Mas se o contribuinte vai lá e paga,
ele depois pode pedir a restituição. Então, esse primeiro ponto aqui está bem claro para nós. Toda vez que houver o pagamento indevido a maior de um tributo, em face até da legislação tributária, como eu disse, a legislação tributária tem problema, mas as pessoas comuns não sabem que ela tem problema. Mas depois verifica-se, depois é noticiado, então eu posso realmente pleitear a restituição. Agora, um caso bem comum, e que eu tenho se verificado, é que alguns contribuintes pagam tributos em que já tenha ocorrido a decadência tributária. Poxa, durante todo o nosso curso eu bato tanto nessa tecla, o fisco tem só até 5 anos para constituir o crédito, sob pena de ocorrer a decadência. E se ele constituir dentro desse prazo, ele vai ter 5 anos para cobrar, sob pena de ocorrer a prescrição. Pois bem, digamos que um cliente nosso, contribuinte, pagou então um tributo em que já tinha ocorrido a decadência tributária. Ele não sabia que tinha ocorrido a decadência, ele viu que ele estava devendo, foi lá e pagou aquele tributo. Eu pergunto para vocês, será que cabe a restituição nesse caso, tendo em vista que o contribuinte pagou porque ele quis um tributo em que já ocorreu a decadência? O entendimento do STJ é claro em afirmar que cabe sim a restituição. Por quê? Porque a decadência tributária é uma hipótese de extinção do crédito tributário, prevista no artigo 156, inciso 5 do CTN. Então, se já ocorreu a extinção do crédito tributário, eu vou lá e pago aquele tributo que já está extinto, eu estou pagando indevidamente um tributo. Logo, eu posso pleitear a restituição. E se não ocorreu a decadência, Josimar, está prescrito, será que eu também posso pleitear a restituição de um tributo que eu paguei que já está prescrito? E aí, o que você acha? Claro que sim, porque a prescrição também é hipótese de extinção do crédito tributário. Aliás, está no mesmo inciso da decadência. Artigo 156, inciso 5 do CTN, prevê que a prescrição também é hipótese de extinção do crédito tributário. Então, mais uma vez, se eu pago um tributo que teve a prescrição, eu estou pagando um tributo já extinto. Se eu estou pagando um tributo já extinto, eu posso pleitear a restituição, porque eu estou pagando algo indevidamente. Então, são casos que podem aparecer. E aí, dependendo do nível da sua banca, tem uma questão muito interessante também. Até eu considero ótima para provas subjetivas. A questão da súmula 436 do STJ, que diz que a declaração de devedor constitui o crédito tributário. Lembra-se que nós já falamos sobre isso? Para você recordar e raciocinar aqui comigo. O fisco tem 5 anos para constituir o crédito. Deixa eu puxar a canetinha. 5 anos para realizar o lançamento sob pena de ocorrer a decadência. Depois que ele constitui o crédito dentro do prazo, ele ainda tem um prazo para cobrar, um prazo de 5 anos, sob pena de ocorrer a prescrição, que é a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Pois bem, se o fisco tem 5 anos para constituir o crédito, realizar o lançamento, ele só pode realizar esse lançamento dentro desse prazo, ok? Agora, nós temos a súmula 436 do STJ que diz que a entrega de declaração de devedor do contribuinte constitui o crédito tributário. Como assim? Se o nosso contribuinte entrega uma declaração dizendo eu devo o tributo, o que vai acontecer? Ele constituiu o crédito tributário, de modo agora que a Fazenda não mais precisará se preocupar em constituir esse crédito, somente em cobrar. Ok. Só que aí vamos dizer que o nosso contribuinte declarou que devia o tributo passados 7 anos da ocorrência do fato gerador. Então, ele constitui o crédito 7 anos depois que tenha ocorrido o fato gerador. A pergunta é, ele declarou que devia e agora pagou. Será que eu posso dizer, então, que cabe a restituição para ele, tendo em vista que ele acabou de declarar que ele devia? Aos olhos da súmula 436 do STJ, ele acabou de constituir o crédito. E aí, posso pedir a restituição alegando que já tinha ocorrido a decadência? Com certeza. Por que, Josi? Não entendi. Porque, veja, a súmula 436 do STJ diz
de fato, que a declaração do devedor constitui o crédito tributário, mas é claro que esse só pode ser constituído se estiver dentro do prazo decadencial de 5 anos. De modo que, se já passou esse prazo de 5 anos para ser constituído o crédito, para ser realizado o lançamento, por mais que o contribuinte venha depois declarando que deve e isso constitua o crédito, não tem como constituir algo que já está extinto. Tanto que, palavras do STJ, não tem como reviver algo que já morreu. Se já está extinto, já está extinto. Nem o contribuinte consegue constituir algo que já está extinto. Então, se o contribuinte declarou que deve, pagou, mas já estava extinto porque já tinha se passado mais de 5 anos, ele pagou um tributo indevidamente. Então, poderá sim pleitear a restituição. Certo? Agora, quanto aos demais incisos, também resultam sempre nisso. Pagamento indevido a maior. Olha o inciso 2. Erro na edificação do sujeito passivo. Na verdade, a gente brinca que aqui eu acho houve um erro, né, no CTN, que deveria ser erro na identificação do sujeito passivo. Também, se eu paguei um tributo porque erraram dizendo que eu era sujeito passivo, poxa, eu paguei indevidamente, não era para eu pagar aquele tributo. Posso pedir a restituição. Ou erro na determinação da alíquota aplicável, mesma coisa. Eu deveria pagar 5% e mandaram eu pagar 10%. Eu paguei a maior, cabe a restituição. E sempre assim. Ou no cálculo, erro no cálculo do montante do débito, ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Sempre resultando naquilo que eu te falei. Pagamento indevido ou a maior. E o inciso 3... quando houver reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Ora, eu tive uma primeira decisão que me condenou a pagar um tributo, mas depois eu consigo revogar aquela decisão, reformar. É porque eu paguei, então, indevidamente. Posso pleitear a restituição. Então, para fins de prova de concurso, vou pensar em ação de restituição quando? Toda vez que eu pagar um tributo indevidamente ou a maior. Pois bem, e agora, o terceiro ponto, quanto à legitimidade ativa para a propositura da ação de restituição. A legitimidade consta no próprio artigo 65 do CTN, que ele diz: o sujeito passivo tem direito de pedir a restituição. Só que aí, aqui eu faço uma lembrança. Quem é mesmo o sujeito passivo? Porque é só ele que pode pedir a restituição. O sujeito passivo tem previsão lá no artigo 121 do Código Tributário Nacional. E é, na verdade, aquele que tem o dever de pagar o tributo. Esse que tem o dever de pagar o tributo pode ser classificado como contribuinte do tributo ou responsável tributário. Qual que é a diferença entre contribuinte e responsável? Contribuinte é aquele, na verdade, que pratica o fato gerador, que tem a relação direta e imediata com a situação que constitui o fato gerador. Então, eu digo que contribuinte é quem pratica esse fato gerador. Responsável é aquele que, sem praticar o fato gerador, mas por ter uma relação indireta com a situação que constitui o fato gerador, a lei manda ele pagar o tributo. Então, a lei manda ele pagar o tributo. Pois bem, então esses é que podem pedir a restituição. Até aqui você deve estar se perguntando, tá, óbvio, né, Josi? Mas talvez não fique tão óbvio assim quando eu fale de restituir um tributo indireto. Lembram-se do que é um tributo indireto? Tributo indireto é aquele em que há repasse do encargo financeiro para o próximo da cadeia. De modo que aquele que praticou o fato gerador recolhe o tributo para o ente competente, mas ele consegue repassar o que ele pagou de tributo para o próximo da cadeia. Então, outra pessoa acaba suportando aquele encargo financeiro. A exemplo do que ocorre com o IPI, com o ICMS, que pode acontecer com o ISS. Então, eu repasso o encargo financeiro para o próximo. Vamos montar uma cadeia de IPI rapidamente para você perceber o nosso drama quando falamos em restituir um tributo indireto. Veja, eu tenho o primeiro da cadeia, que realiza a industrialização. Ele quer vender o seu produto por R$100. Quando ele quer vender o produto por R$100, ele lembra que, como ele fez uma industrialização, tem que recolher 10% de IPI. 10% de IPI, então ele recolhe R$10 de IPI.
Ok. Só que esse primeiro da cadeia diz, poxa, mas eu já fiz todos os meus cálculos, eu queria receber, considerando todas as minhas despesas e também o meu lucro, queria receber R$100. Então, o que ele faz? Ele vende para o segundo da cadeia, esse produto, por R$110. Por R$110, porque ele repassa o IPI embutido no preço da mercadoria. O segundo da cadeia, por sua vez, olha a nota fiscal e diz, quer dizer que eu paguei 110, mas na verdade o produto me custou R$100. R$10 eu paguei de IPI. Então, o segundo da cadeia, ela abre uma conta a crédito de R$10 aqui. Como o IPI, além de ser um tributo indireto, ele também é um tributo não cumulativo. O que é mesmo um tributo não cumulativo? Eu compenso o que eu paguei na cadeia anterior com a cadeia posterior. Então, ele guarda esse crédito dele para ele compensar na próxima cadeia. Ele vai, então, vender para o terceiro da cadeia. Quando ele vai vender para o terceiro da cadeia, ele fez uma nova industrialização. Ele fez uma nova industrialização e agora ele vai vender por R$150 esse produto. Como ele vai vender por R$150, de novo, incide 10% de IPI sobre 150. Ele teria que recolher 15, mas por ser não cumulativo, ele recolhe só 5, porque ele compensa o que ele pagou na cadeia anterior com a cadeia posterior. E aí vende a mercadoria para o terceiro. Na hora de vender para o terceiro, ele embute tudo que ele já pagou de IPI. Então, ele vai vender para esse terceiro por R$165. Esse terceiro vai olhar para aquela nota e vai falar, eu paguei 165, mas na verdade, eu paguei 150 no produto. R$165 eu paguei porque eu tive que pagar já R$15 de IPI. Vai abrir a conta crédito e vai se creditar de R$15. E até que vende para o consumidor final. Na hora de vender para o consumidor final, também, ele faz uma nova industrialização e vai querer vender por R$200. Como incide novamente 10% de IPI sobre R$200, ele teria que pagar 20. Mas como ele já pagou 15, então o que ele vai recolher? Só a diferença, R$5. Ok. Como ele vai recolher só a diferença, ele então repassa agora tudo que ele já pagou de IPI nessa cadeia para o consumidor final. De modo então que o consumidor final vai pagar R$220 nessa mercadoria. Pergunto para vocês. Quem de fato pagou o IPI dessa cadeia? Você concorda comigo que quem de fato pagou foi o consumidor final? Porque a mercadoria custava R$200, mas ele pagou 220 porque ele pagou 10 da primeira cadeia, mais 5 da segunda, mais 5 da terceira. Então, esse daqui é chamado pela doutrina e jurisprudência de contribuinte de fato, porque de fato foi ele que pagou esse IPI. E os que praticaram o fato gerador, nós os chamamos de contribuinte de direito. Contribuinte de direito porque eles é que praticaram o fato gerador. Então, o primeiro da cadeia, o segundo, o terceiro da cadeia. Aí vamos imaginar, então, que houve o pagamento, na verdade, indevido desse IPI. A pergunta que se faz é, tá bom, então, se houve o pagamento indevido, pode ser requerida a restituição? E então, bom, quem é que suportou esse encargo? O consumidor final. Será que o consumidor final, ou contribuinte de fato, pode requerer a restituição? Diga aí para mim, ele pode requerer essa restituição? Não. Não por quê? Porque o artigo 65 do CTN esclarece, só pode pedir a restituição o sujeito passivo. Sujeito passivo é quem? Contribuinte de direito que pratica o fato gerador ou o responsável, que a lei mandou pagar o tributo. O consumidor final, ele pagou esse tributo porque o tributo veio embutido no valor do produto. Não foi a lei que mandou ele pagar. E ele não praticou o fato gerador do IPI, porque o fato gerador do IPI é realizar uma operação de industrialização de produto. Então, ele não é sujeito passivo dessa relação. Aliás, ele não participa da relação tributária. Ele só pagou o preço. Como ele só pagou o preço, ele não tem como pedir a restituição. Então, Josi, durante muito tempo, compreendia-se que nos tributos indiretos não cabia a restituição. Porque
quem suporta o encargo financeiro não pode pedir a restituição. E quem pode pedir, que seriam os contribuintes de direito, como tinham repassado aquele tributo, se eles pedissem a restituição, o que poderia acontecer seria o quê, na verdade? Um enriquecimento ilícito. Mas, com o passar do tempo, verificou-se que há possibilidade, sim, de requerer a restituição, mesmo sendo um tributo indireto. É o que diz o artigo 66 do CTN e hoje a súmula 545, do STF. A súmula 545 diz também que cabe. Olha o artigo 66. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência de respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-la. Não entendi, Josi? Primeiro aqui, essa história do tributo indireto poder ser repassado o encargo financeiro é exatamente isso. Pode ser repassado, mas pode não ser repassado. Então, se o meu contribuinte provar que ele não repassou, ele pode tranquilamente pleitear a restituição. Mas na maioria das vezes é repassado, não é? Isso, na maioria das vezes é repassado. Mas então, quando é repassado, eu vou poder pedir a restituição. De que forma? Desde que eu tenha uma autorização daquele que suportou o encargo financeiro para eu, que tenho a possibilidade de pleitear a restituição, pedir essa restituição. Então, é isso que diz o 166. Leia novamente. A restituição de tributo que comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-la. Então, somente o contribuinte de direito pode pedir a restituição e ele tem que provar ou que não fez o repasse ou que ele tem uma autorização daquele que suportou o encargo para ele restituir. Certo? Então, hoje, sim, é cabível a restituição de um tributo indireto. Terceiro ponto foi. Agora, quarto ponto. Quanto tempo eu tenho para pleitear a restituição? A resposta está no artigo 68, inciso 1 do CTN. São 5 anos a contar do pagamento indevido ou a maior. Então, se eu paguei hoje um tributo indevidamente, eu tenho até 5 anos para pleitear a restituição. Agora, tem o seguinte, quando eu falo de restituição, eu posso pleitear a restituição tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. E, sempre assim, eu tenho até 5 anos para pleitear a restituição. Seja na esfera administrativa ou judicial, eu conto nos termos do artigo 68, inciso 1 do CTN. Pois bem, vamos imaginar que o meu cliente, ele pagou um tributo indevidamente em 2013. Como ele pagou esse tributo indevidamente em 2013, então eu já tenho aqui que ele poderia restituir até 2018. Concordam? Ok. Vamos então imaginar que ele ingressou com o seu pedido de restituição em 2015. Em 2015, ele ingressou com pedido de restituição. Só que ele pediu a restituição na esfera administrativa. Quando ele pede a restituição na esfera administrativa, está dentro do prazo? Tá. Ele tinha até 2018. Pois é. Mas a esfera administrativa demora para dar a decisão. Até que agora, em 2019, nós vamos ter uma decisão administrativa irreformável que denega a restituição. Como assim, Josi? Ué, perdeu o contribuinte. Perdeu. E agora? Agora eu te pergunto, quando o contribuinte perde na esfera administrativa, nós não vimos que é possível ele buscar a tutela jurisdicional em razão do artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, que diz: nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário? Pois então, como é que fica? Se ele perdeu na esfera administrativa, ele pode sim ir para a esfera judicial. Ah, mas olha só, ele poderia pleitear a restituição só até 2018.
E a decisão administrativa veio agora aqui, ó, em 2019. Então, pode ou não pode? Já perdeu o prazo, né? Pensando nessa maldade que a autoridade administrativa poderia fazer, nós temos a previsão no artigo 169 do Código Tributário Nacional, que é o que eu digo que é uma bênção para nós, que diz o seguinte: da decisão administrativa que denegar a restituição, nós teremos até 2 anos para anular na esfera judicial. Então, eu posso sim ir para a esfera judicial, mas eu terei só até 2 anos para anular essa decisão administrativa que denegou a restituição. Isso é ou não é uma maravilha? Com certeza absoluta. Então, cuidado com isso, porque é pegadinha de prova de concurso, porque muita gente acha que é só 5 anos, pronto, e acabou, né? Mas eu tenho essa super vantagem aí do artigo 69 do CTN e também não era para não ser, né? Porque da decisão administrativa que denegar a restituição, eu tenho até 2 anos para anular essa decisão na esfera judicial. E agora o 5º e último ponto. Como é que esses valores serão restituídos? Será que vem com juros, correção? Como é que funciona? Claro que sim, claro que vem juros e correção. Mas a questão é saber da onde que eu começo a contar os juros, correção. Porque pode acontecer do meu cliente ter pago, como aqui no nosso exemplo, o tributo indevidamente em 2013. Em 2016, ele ingressa com pedido de restituição. Em 2019, eu tenho trânsito em julgado para dizer que sim, o meu cliente tem direito a restituir. Só que você sabe que quando sai o trânsito em julgado de uma ação de restituição, que diz que o meu cliente tem direito a restituir, não é simplesmente ele desce e restitui. Não, vai entrar na fila de precatório e vou dizer, pode levar ainda muito tempo para restituir. Vamos dizer que a gente está com sorte e que esse cliente vai receber em 2023 o valor que ele pagou indevidamente ao maior. Quando ele for receber esse valor, virá com juros e correção, mas eu vou contar da onde esses juros e correção monetária. Pois bem, sendo tributo estadual, municipal, via de regra, eu sigo a letra do artigo 167, parágrafo único do CTN, e os juros serão computados tão somente a partir do trânsito em julgado. Olha que absurdo! Os juros, nos termos do artigo 167, parágrafo único do CTN, eu vou contar tão somente a partir do trânsito em julgado. A correção monetária está melhor, vem já desde o pagamento indevido. Súmula 188 do STJ. Aliás, 162 do STJ. A 188 repete o que o artigo 67, parágrafo único do CTN prevê. Então, os juros são a partir do trânsito em julgado e a correção monetária desde o pagamento indevido. Mas eu disse para tributo estadual e municipal via de regra. Por quê? Em âmbito federal, a restituição se dará pela taxa Selic. Artigo 39, parágrafo 4º da 9.250 de 95. E a taxa Selic é uma bênção, porque no único índice já vem juros e correção, e é um índice muito bom, e ele é computado desde o pagamento indevido ou a maior. Então, na restituição de tributo federal, é melhor. E é claro que muitos estados e municípios podem adotar essa taxa Selic na restituição, mas aí vai depender da lei local. Por isso que eu falo, via de regra, na hora de restituir um tributo estadual municipal, eu vou considerar essa regrinha aqui. Artigo 67, parágrafo único. Juros somente depois do trânsito em julgado e a correção desde o pagamento indevido. Mas, se é para restituir tributo federal, taxa Selic desde o pagamento indevido, considerando que muitos estados e municípios também podem adotar em sua legislação específica que a sua restituição se dará pelos índices da taxa Selic, certo? Queridos, com isso nós encerramos aqui o nosso curso Começando do Zero Direito Tributário. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que, se ainda querem se aprofundar nessa matéria tão interessante, tão cobrada em várias provas de concurso, tem o meu manual de Direito Tributário da editora Juspodium. É um manual extremamente
completo, aprofundado, em que eu trabalho com várias doutrinas, para vocês saberem correntes doutrinárias, a depender da banca de concurso, trabalho com toda a parte da jurisprudência dos tribunais superiores, indico, inclusive, a corrente que é seguida pelas bancas mais diversas que nós temos aqui, realizadoras de provas de concurso. No final de cada capítulo, eu trago os informativos, eu trago questões também de vários concursos, várias bancas, todas as questões devidamente comentado o gabarito, para que você possa exercitar, para que você possa realmente ser expert no direito tributário. Ok? Então, deixo um beijo grande. Se ficou qualquer dúvida, não deixe de me perguntar. Vamos juntos aí e conte comigo para ajudá-los na preparação da sua prova. Saiu o edital? Vem falar comigo. A gente resolve, eu pontuo para você os pontos necessários para que você não perca tempo estudando o que não precisa. Porque dependendo da banca, a gente conhece tão bem a banca que a gente sabe certinho como que vai ser a tua prova. Banca do CESP, por exemplo, Sebrasp, essa banca é, sim, uma das minhas preferidas, e agora também eu estou gostando muito da banca Consuplan. Eu adoro, na verdade, essas bancas que vêm com entendimento jurisprudencial, que aí a gente domina muito bem ela e acerta todas as questões. Beijo grande, fiquem com Deus e sucesso para vocês!